relação à acumulação, existe uma exceção em relação à acumulação. Perceba que aqui é emprego, você pode, desde que esse emprego seja privado. Agora, em relação a cargos públicos, existem regras e existem exceções. Presta atenção numa coisa. A regra para a acumulação de cargos públicos é que é vedada, é proibida a acumulação. Eu não posso ter... O professor ele pode acumular um cargo de professor com outro cargo de professor, não tem problema nenhum. Só que a lei complementar, assim como a Constituição Federal, vão exigir que haja uma companhia em outro local. E não é só ter tempo para trabalhar em mais de um local. Você tem, às vezes, tem que ter a compatibilidade de horários. Então, vou colocar assim, ó, exceção. Tem que ter compatibilidade de horários e técnico ou privativos. Vou mudar bastante o nível da aula agora para você entender como que funciona a sistemática dessa acumulação de cargos. Por exemplo, eu tenho que ter compatibilidade de horários e eu posso exercer 2 cargos de professor. O que é um cargo técnico e o que é um cargo científico? O cargo técnico, um curso técnico, um curso profissionalizante. Por exemplo, para você ser técnico de informática, cargo o quê? Técnico. Para você ser técnico em gesso, não precisa fazer um curso de técnico em gesso? Agora, o cargo científico. Cargo científico é técnico de informática. Deu para entender a ideia? Posso ser professor e técnico em gesso. Deu? Posso, porque enfermeira é um cargo o quê? Científico, tem que ter nível superior para poder exercer, então já é como para ser técnico administrativo não necessita um curso técnico, então você não pode ser enfermagem? Pode, porque para ser técnico de enfermagem precisa fazer um curso técnico. Por exemplo, hoje, na verdade, desde 2009, para ser policial militar, já é polícia militar, qualquer cargo da segurança pública exige dedicação o quê? Exclusiva. Conheço um pai de um amigo meu, é policial militar e 2 cargos ou empregos privativos da área da saúde. Posso ter 2 cargos comissionados? Primeira coisa que você tem que pensar, na compatibilidade de horários. Eu já te digo desde já, cargo comissionado é um cargo de dedicação integral. Se a dedicação integral posso ter mais de um, a regra é que não é possível acumular cargo comissionado. É vedado, é proibido a acumulação de cargos comissionados. Tranquilo? Só que tem o só que. Esse só que faz a grande diferença na prova, é ou não é? Só que é complicado. Só que, se você estiver substituindo outro cargo comissionado, você pode acumular. Ou seja, a regra é que não é possível você ter mais de um cargo comissionado, a não ser que você esteja substituindo outra pessoa. A Lei Complementar 840 diz o seguinte, que você só pode acumular cargo comissionado se for de natureza interina, ou seja, temporariamente, em substituição. Por exemplo, eu tenho um cargo comissionado, só que o chefe do outro setor está saiu de férias, por exemplo. Eu posso ir substituí-lo e permanecer com o meu cargo comissionado. Deu para entender como que funciona? Por exemplo, eu era servidor do DENIT. Lá no DENIT, existiam várias diretorias. E todos os diretores eram cargos comissionados, de livre nomeação e livre exoneração. A gente já viu isso. Lá no DENIT, havia uma pessoa que acumulava 3 cargos comissionados. 3 cargos comissionados. Um, ele era titular e o resto ele era o quê? Substituto. Só para você ter uma ideia. Cada cargo comissionado desse aqui, ó, ganhava por volta de 12 mil reais. Quanto que esse cara estava recebendo, trabalhando nos 3? Apenas 12 mil reais. Quando você acumula cargo comissionado, você só acumula a atribuição, você só acumula o trabalho, mas o dinheiro permanece o mesmo. Você não acumula a remuneração. Porque já pensou, se acumulasse a remuneração, como que ia ser? Será que ia ter muita gente com muito cargo comissionado ou pouca gente com muito cargo comissionado? É uma loucura isso, não é? Então, se você acumula cargo comissionado, você simplesmente acumula a atribuição e não a remuneração. Aí você está me perguntando, mas para que o cara vai querer isso? Para que ele vai trabalhar mais, vai receber a mesma coisa? Meu amigo. Só que aí entra em jogo uma coisa chamada política. Muitas vezes o cara assume outro cargo comissionado por conta de política. Então, vamos deixar esse assunto meio de lado, estou chateado, né? Dilma ganhou já há algum tempo, enfim, não vou manifestar meu pensamento. Beleza, tranquilo. Então é possível a acumulação de cargos comissionados desde que seja de natureza interina, sem acumular remuneração.
Beleza? Fechou? Tá tranquilo? Então olha só, vamos falar de um assunto mais polêmico ainda. Vamos falar agora de acumulação ilegal. Acumulação ilegal. Como que funciona essa acumulação ilegal? A acumulação ilegal ela vai ocorrer toda vez que você acumular um cargo fora dessas hipóteses ou sem compatibilidade de horários. O que que acontece, pessoal? A administração pública ela é até benéfica à acumulação de cargos ilegalmente. Por que que eu estou te falando isso? Porque a Lei Complementar 840 ela demora muito a tomar uma decisão quando acumula um cargo ilegalmente. Então, olha só, como que funciona a sistemática da acumulação ilegal em cargos públicos? Primeiro de tudo, você está lá, você é policial militar, não está satisfeito, você quer acumular mais um cargo, você faz um concurso e passa para o cargo de professor, por exemplo. Tranquilo? Faz um concurso e passa por um cargo de professor. Quando você vai exercer os dois cargos, você está tranquilo, beleza. Policial e professor. Só que você é professor de escola pública. Tranquilo? Beleza? E é policial também. Então, durante o dia você dá aula e à noite você é o quê? Policial. Beleza, tranquilo. Só que de madrugada, quando você está exercendo a atribuição de policial, você é aquele policial estilo Capitão Nascimento. Não vai subir ninguém. Quem vai resolver agora sou eu. Tipo assim, sabe? Não me misturo com vagabundo. Só que você está trabalhando à noite, acaba pegando um menor, aprendendo, levando para a delegacia, fazendo aquela coisa toda, porque o cara havia acabado de matar outra pessoa. Tranquilo? Então cometeu um crime, você foi lá e prendeu esse cara, levou para a delegacia, tal. Beleza. No outro dia você está dando aula, beleza, passam-se alguns dias, alguns meses, e de repente quem é que aparece na sala de aula? Justamente o Peba. Conhece o Peba, né? Ou a barreta. Nada a ver, né? A barreta qualquer um usa. Eu uso a barreta, não tem problema nenhum com isso. Não tenho a barreta, mas se tivesse usaria. Mas enfim, o cara aparece lá na sua sala. O Peba. E você está dando aula e você já fica meio desconcertado. Já fica meio desconcertado. Porque você está dando aula aqui de costas e o Peba está lá sentado, o Peba pode sacar uma arma e te matar também. O que que você faz? Vai lá no seu carro e pega a arma. Você vem com a arma assim, ó, na cintura, mostrando para todo mundo que está na sua cintura a arma. E aí a diretora da escola fala, professor, o que que o senhor está fazendo? O senhor está armado, pelo amor de Deus, o que que o senhor vai fazer? Você vira para ela e fala bem assim, oh, fica quieto aí, quem manda nessa porra aqui sou eu, sou eu. Tipo, Capitão Nascimento, já viu como é que é? Beleza. E aí ela fala, mas eu vou ligar para a polícia, eu sou policial. A diretora fala, o quê? O senhor é policial? É, eu sou policial à noite e de dia eu sou professor. Ai, que bacana, tranquilo. Você vai lá, prende o Peba, porque o Peba estava foragido. Beleza. No outro dia, a diretora, sem te falar nada, vai lá no setor de pessoal, a Secretaria de Educação, e diz, olha, o professor fulano de tal está acumulando cargo ilegalmente. A partir dessa informação, pessoal, a administração pública, por meio desse cargo que descobriu essa acumulação ilegal, vai fazer o quê? Vai instaurar, ou melhor, vai te notificar sobre essa acumulação ilegal. Porque ela acredita que você não sabe que você está acumulando legalmente. Ai, coitadinho, não sabe. Então vamos explicar para ele, olha, fulano, por meio desta, notifico que o senhor está acumulando cargo ilegal por meio da matrícula tal, no cargo de professor, e policial militar na matrícula tal, tal, tal. Ou seja, foi apenas uma notificação. Essa notificação com a tua ciência vai te dar um prazo improrrogável de 10 dias. Para que 10 dias? 10 dias para você fazer isso aqui, ó, unidunité. Ou seja, para você escolher qual cargo que você quer ficar. Em 10 dias, se você não escolher qual cargo, se você ficar num dilema, a administração vai ter que escolher por você. E a administração, para poder tomar essa medida, para poder regularizar essa situação, vai ter que abrir um processo administrativo disciplinar. Vamos ver isso ainda, tá? Não se preocupe, nós vamos ver todas as etapas do PAD. Agora, olha só, se a administração abre um processo administrativo disciplinar, ela tem que te dar uma defesa. Na verdade, o objetivo principal do PAD é conceder a ampla defesa e o contraditório. Só que tem um detalhe. Você não escolheu naqueles 10 dias. Você deixou para escolher lá, você deixou para o PAD correr, deixou para a administração tomar conta. A administração, depois dos 10 dias, vai abrir o quê? Um PAD. Nessa etapa da defesa escrita, existe a possibilidade de você escolher entre o cargo
e outro cargo. Ou seja, você tem duas opções de professor e policial militar, PPP, papapá. Ou então você escolhe, olha, por meio dessa defesa escrita, opto pelo cargo de professor. Tranquilo. Se você escolheu o cargo que você quis na defesa escrita, você vai pedir a exoneração do cargo de policial e aí simplesmente o teu PAD vai ser arquivado. Agora, se você não escolheu o cargo na etapa da defesa escrita, essa tua acumulação ilegal vai correr por uma decisão da administração. E a administração pode decidir em dois sentidos. Peraí, esse servidor acumulou o cargo legalmente, de boa fé? Foi de boa fé? Foi de boa fé. Não, não. Foi de má fé. Então a administração tem essas duas opções aqui, ó. Decidir que a tua acumulação ilegal foi de boa fé, ou então se a tua acumulação ilegal foi de má fé. Se a tua acumulação foi considerada de boa fé, a administração vai só te exonerar do cargo em que ela descobriu essa acumulação ilegal. Se a administração considerar que essa tua acumulação foi de má fé, tu vai ser demitido dos dois cargos. Deu para entender? Tranquilo? Beleza? Eu vou fazer um esquema, eu vou montar todo um esquema, e aí eu te encontro na próxima aula para a gente continuar esse assunto. Não encerrou. Nós estamos falando aqui de acumulação de cargos públicos, tópico 5.1, acumulação ilegal. Eu quero que você avance para a próxima aula, porque aí a gente já vai ter um quadro aqui para a gente poder ganhar tempo. Tranquilo? Beleza? Te vejo daqui a pouco, hein? Não foge. Um abraço.